Bom, a lei de Hooke, ela descreve a relação entre a tensão e a deformação, né, no regime elástico, né? Aquela primeira região lá do diagrama tensão versus deformação, né? Onde nós vimos, né, que tem um comportamento linear. Tá? Matematicamente falando, né, como nós temos ali, né, uma relação linear entre a tensão e a deformação, nós temos uma reta, a equação, né, que descreve essa reta, ela tem que ser do tipo y é igual a x mais b. Tá? Mas visto que essa reta ela se inicia da origem, né, ela começa do ponto zero, então o coeficiente linear bzinho aqui ele não vai existir. Né? Então, né, a equação que vai descrever ali o regime elástico, né, vai ser y é igual a x. Né? O y é a tensão, o x é a deformação específica. Tá? E o azinho aqui, que é o coeficiente angular, ele é o módulo de elasticidade. Tá? Como que se calcula o módulo de elasticidade? É a partir da tangente do ângulo θ, né? Que é o ângulo de inclinação, tá, da reta. Né? Então, a partir do diagrama tensão, né, versus deformação, você analisando a inclinação da reta, sabendo esse ângulo θ aqui, né, fazendo a medição desse ângulo, você consegue obter, né, o módulo de elasticidade a partir da tangente desse ângulo. Tá? Ou você pode fazer a divisão ali, né, da variação de tensão, né, pela variação de deformação específica. Tá? Ali na região, né, do regime elástico. Tá? Esse é o conceito matemático ali. Né? Bom, agora em termos físicos, o módulo de elasticidade, pessoal, é uma propriedade mecânica que está ligada à rigidez do material. O que é a rigidez do material? A rigidez é a resistência mecânica que o material tem, né, de sofrer deformações ali no regime elástico. Tá? Eu coloquei aqui, né, um diagrama tensão versus deformação, né, apresentando apenas o regime elástico de dois materiais, o material 1 e o material 2. Tá? Coloquei um de azul, dois de vermelho. E o que eu fiz? Imaginemos que seja aplicado nesses dois materiais o mesmo nível de tensão, sigma'. Tá? Olha o que nós observamos. Nós observamos que o material 2 ele vai se deformar mais do que o material 1. Não é? A deformação em 1, a deformação específica de 1, né, vai ser menor que a deformação específica de 2, considerando que os dois materiais ali foram, né, os dois corpos de prova foram submetidos ao mesmo nível de tensão, né, normal. Isso indica que o material 1 ele é mais rígido que o material 2, né? Ele tem mais resistência, tá, para se deformar ali no regime elástico. Né? O material 1 ele é mais rígido, né? Ele tem maior resistência. Então isso indica que o módulo de elasticidade de 1 ele é maior que o módulo de elasticidade de 2. Tá? Se nós fizermos o cálculo aqui da tangente dos ângulos, né, nós podemos também, né, afirmar isso aqui. Tá? Então, esse é um conceito ali de módulo de elasticidade. Tá? O módulo de elasticidade representa a rigidez do material. Tá? Que é a resistência do material, né, a alguma deformação, né, causada por uma tensão normal ali no regime elástico. Certo? Então vamos para o próximo tópico. Bom, outro conceito, tá, importante para nós aqui é a ductilidade. Tá? A ductilidade ela está relacionada à capacidade do material se deformar plasticamente. Certo? Nós temos dois materiais aqui. Aqui tem o diagrama tensão versus deformação, tá? E nós temos aqui dois materiais. Um material frágil, de azul, e um material dúctil, de vermelho. Tá? Um material frágil é o material que tem
ele não tem capacidade de se deformar plasticamente, tá? Ele tem pouca capacidade de absorver energia, tá? Durante ali né, a deformação. Então, o que acontece? Esse tipo de material, ele normalmente vai ter o regime elástico, tá? Você vai aplicar tensão nele, ele vai apresentar o regime elástico, mas antes mesmo, né, de iniciar a deformação plástica, o regime plástico, ele já vem sofrer a ruptura, né, já ocorre a ruptura desse material. É um material que, né, ele vai apresentar baixíssimos níveis de deformação, né? É um material frágil, tá? Já o material dúctil é um material que ele tem capacidade de se deformar plasticamente, tá? Ele tem, então, portanto, a capacidade dele de absorver energia, né, é muito maior do que a do material frágil, né? Então, os níveis de deformação dele aqui vão ser bem maiores, né, do que a deformação, né, experimentada ali pelo material frágil, certo? Então, guarde esses conceitos aqui de material frágil e dúctil, né? Se a gente puder dar alguns exemplos aqui, de material frágil, por exemplo, vidro, materiais cerâmicos, tá? Se nós estivermos falando de materiais metálicos, podemos falar de ferro fundidos, né? Agora, se a gente estiver falando de material dúctil, cobre, alumínio, tá? Um aço de baixo carbono, por exemplo, tá? São alguns exemplos. Um outro conceito importante, nós vamos ver muito o termo tensão última, tá? O que é essa tensão última? Essa tensão última vai ser, para os materiais dúcteis, vai ser a tensão de escoamento, tá? E para os materiais frágeis vai ser a tensão de ruptura, certo? Então, para o material dúctil vai ser a tensão de escoamento e para o material frágil, tá, vai ser a tensão de ruptura. É a máxima tensão que esse material, que pode ser aplicado nesse material, tá? Antes que venha ocorrer a falha, tá? Para o material frágil, né, a falha vai ser a ruptura, né? E para o material dúctil, a falha vai ser, tá, a deformação permanente, a deformação plástica, certo? Então guardem esse conceito aqui, certo?